trabalho o limite, tá? O limite tem que ser nítido, mas nítido assim, não pode ter contorno, né, amigo? Isso é só diferença de cinza, tá? Cuidado com os contornos, tá? Não... Quando a gente começa a fazer risco, a gente começa a tirar aquele aspecto natural da figura. Então sempre que tiver que fazer risco, vocês façam de forma suave para depois ele se integrar na achura, ficar o tom. Vocês estão vendo que eu estou seguindo o meu plano aqui, tá vendo? Eu estou seguindo minha achura inicial. E aqui, isso aqui é a base, é um cinza meio que homogêneo que tem embaixo. Agora eu vou dar as diferenças, olha. Aqui tem uma achura aqui, um reflexo aqui que ele é levemente degradê, aqui lá em cima ele é um pouco menor, e aqui ele desce, ó. Ele desce, e também não é muito regular, ele é um pouco irregular, desculpem, ele é um pouco irregular, ó. Ele tem uns estriados, ó. Mas quando vocês fizerem esses estriados, né, tomem cuidado para não parar no meio, né, então sempre tem que fazer essa coisa um pouco mais fluida. Aqui eu venho para o lado, tem outra achura, outro reflexo aqui, ó. Parece um prédio, tem uns degraus aqui. E assim como os outros do lado, ele é irregular. Então, a maioria desses reflexos que são feitos no metal, eles não são assim muito regulares. Eles são sempre estriados, né? Eles têm essas listras, porque justamente é a característica do cilindro, né? Que ele vai pegando todos os detalhes das figuras e compacta, né? Então fica essa coisa meio estriada, essas linhas aqui, mas essas linhas são os objetos que estão sendo refletidos em volta. Mais um aqui, estou terminando. Aqui eu tenho uma linha um pouco mais forte. Ela vem até aqui embaixo, que é o reflexo do próprio cabo no corpo, tá? Então esse reflexo aqui depois eu vou trabalhar um pouquinho mais. Eu vou escurecer ele mais um pouquinho. Aqui mais um estriado forte. Então vocês estão percebendo que eu não estou pintando, né, muito de cinza, né? Só aqui embaixo que eu dei uma chorazinha de leve, e eu estou deixando passar muito branco aqui do papel, justamente para dar essa ideia, né, de coisa brilhosa, né, de espelho mesmo, tá? Se a gente pintar muito de cinza, isso perde um pouco, tá? Bom, vamos aqui então para a borda, né? A borda, né, trabalha na horizontal, tá, pessoal? Trabalha aqui na horizontal. A parte de dentro do bule, ela é fosca, né? Então facilita até um pouquinho a vida da gente, senão a gente tem que se preocupar com reflexo. Eu tenho uma bordinha meio dupla porque ela tem um reflexo de leve aqui, né? Então a gente tem que deixar uma linhazinha dupla só para mostrar que tem um reflexozinho aqui de branco. E aqui a gente trabalha em redondo, ok? Trabalho em redondo para não ficar sentido do grafite, tá? Então, evitar o máximo possível o sentido do grafite. Tem um leve degradezinho, essa parte de dentro ela tem um degradezinho. E aqui eu reforço um pouquinho só para acentuar o limite, né, da diferença de tons. E aí eu vou apertando um pouco mais, tá? Então, como tudo que eu faço, pessoal, isso é uma coisa que vocês têm que tentar seguir, tá? Nunca aplicar a achura forte logo de primeira, tá? Sempre aplicando grafite aos pouquinhos, para vocês verem as áreas que precisam ser reforçadas, né? Se vocês precisam escurecer. Se vocês logo de cara escurecem, vocês não ficam meio sem recursos depois.
Ok. Então, por enquanto, eu não vou trabalhar nas partes pretas, tá, amigos? Como eu falei para vocês, eu vou deixar escuro mais pro fim, para não sujar o desenho. Vamos aqui para a tampa agora, né? A tampa, ela tem um desenho aqui também, né? Um arco, eu faço com a marquinha. Esse aqui eu esqueci de fazer. Já deixo marcado aqui. A marca onde tem a achura, eu jogo direto em cima dela depois. Aqui, quando essas peças são cilíndricas, né, eu trabalho esféricas, eu trabalho de fora para dentro, para facilitar um pouco a achura. Então ela é mais escura um pouco. Ela é mais escura um pouco na borda e vai clareando aqui no meio. Então, assim como o bule, não tem muito o que pintar aqui dentro, tá? Só os reflexos um pouco mais fortes. Eu tenho que deixar o papel, o branco do papel passar um pouquinho. Então, muito cuidado, não se entusiasmem, interpretem o cinza da fotografia ou da figura que vocês verem em aula, como se fosse o reflexo que está em volta. Então, se o reflexo for branco, a base de vocês aqui no papel for branco, vocês têm que tentar fazer branco também. Aqui levanta um pouquinho o lápis, né, porque é um contorno sem degradê, ou seja, eu tenho que dar nitidez, tá? Quando for nitidez, eu tenho que levantar o lápis. Aqui já vem aquela parte escura, né, que eu marquei. Ela é um pouco mais escura na borda. Vai clareando. E aqui eu trabalho dessa forma. Ela é um pouco irregular também, não tem muita... Ela não é muito plana, né? Ou seja, não é simplesmente degradê, ela tem complexo, ela tem uns reflexos pretos e brancos aqui dentro, então tem que fazer com pontinho do lápis leve. Tá? A receita não ficar muito certinho, tá? Aqui é uma borda um pouco mais luminosa, também tem que tomar cuidado para não pintar muito, só de leve. Muita suavidade aqui, pessoal. E aqui embaixo tem a sombra. Opa. Aqui embaixo tem a sombra. A sombra da projeção. Da borda. Onde ela encaixa no bule. Então aqui é uma achura um pouco mais escura, com uma sombra bem incisiva aqui, ó. Trabalho o degradêzinho da borda, de leve também. Pessoal, vou sempre repetir isso, tá? Sempre repetir. Não se empolguem com as achuras. Vão devagarzinho, para vocês observarem bem o objeto que vocês estão pintando. Aqui eu tenho uma sombra que é projetada. Ela é um pouquinho mais escura que o metal. E dou os últimos retoques aqui nesse reflexo. Não sei o que é isso aqui, mas está refletindo. E tem umas partes pretas aqui, né? Então, dou os últimos retoques sem me empolgar demais. Então vamos agora, então, pessoal, trabalhar os pretos, né? Então, eu vou agora trabalhar na tampa, tá? Então a tampinha, essa aqui, ó, a tampa é preta, ela tem uns pinguinhos, né? Um reflexo de luz. Então eu tento evitar pintar na direção desses pontos de luz. Tá? Eles estão por aqui, ó. Um ponto está aqui. Faço até um círculozinho para me alertar. E agora eu pinto, ó, nesse sentido aqui, ó. Eu vou começar com 2B, sempre, né, aquela cautela, né? Eu dou uma forrada primeiro com 2B,
para preparar o papel e depois eu trabalho já direto no 6B. Embora seja preto, ele tem uma nuance, né? Ele não é preto, né? Ele tem umas sombras, então eu tenho que ficar olhando direto o objeto o tempo todo para não pintar onde não pintar onde não for necessário. Então aqui eu